A paz, irmãos, este é meu segundo vídeo do meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre desigrejados. Eu vejo que muitas pessoas têm abandonado a igreja, saído da igreja, algumas talvez com razão. Eu digo com razão, pois existem igrejas que são mercadoras da fé, né? Como vocês já podem muito bem ter visto, né? Vendem objetos consagrados, prometem a bênção para você por um valor X ou Y, né? Mas eu quero dizer também que se você está numa igreja séria, compromissada com a palavra, se o seu pastor, se o seu padre, por que não, está compromissado com a palavra, uma igreja séria que prega a palavra, não saia dessa igreja, tá bom, meus irmãos? Não saia. Eu vou ler para vocês um trecho para começar de um livro. Vou mostrar o livro, eu já mostrei ele no meu primeiro vídeo do canal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Dá um pouco de luz, tá? Esse livro você consegue baixar ele em PDF no Google, tá? Para comprar, eu acho que vai ser um pouco difícil porque ele foi proibido, tá? De ser vendido. Então eu vou ler aqui para os irmãos. O título aqui do capítulo 19 é Enfraquecer a confiança na Igreja Católica. Desde o fim do século XIX, nenhum Estado desfruta da tranquilidade interna que lhe permita fortalecer-se. Os conspiradores colocaram, hostilizando-se frente a frente, uma classe social contra outra, engrandecendo os crimes políticos, desprezando a justiça, corrompendo sistematicamente o povo, desprestigiando os sacerdotes e os ministros religiosos aos olhos das massas e ridicularizando a fé cristã. Continuando aqui. É importante saber que um dos propósitos principais dos soberanos invisíveis é neutralizar todas as religiões e estabelecer uma só religião anticristã. A luta contra a Igreja se afirma, entre outras fontes, em um texto publicado no periódico, aqui está em alemão, eu não consigo, eu não sei alemão, mas seria Wiener Deutsche-Zeitung, né? Está em alemão, eu não vou conseguir ler para os irmãos, tá? Peço desculpas. De 15 de março de 1901, no qual se reproduz o conteúdo de um folheto que no dia anterior havia sido objeto de um debate na Câmara dos Deputados, opa, estou um pouco ferrujado, da Áustria, né? Câmara dos Deputados, aí agora sim, saiu direitinho. Entre aspas, precisamos procurar por todos os meios enfraquecer a influência da Igreja Católica, que sempre foi nossa maior inimiga. E com essa finalidade precisamos semear nos corações de seus fiéis ideias liberais e dúvidas e provocar discórdias e rixas religiosas. Fecha aspas. Outro documento afirma, abre aspas, né? Nossos inimigos são os católicos. Seus dogmas nos cansam muito, por isso precisamos fazer todo o possível para diminuir seus seguidores e fazê-los cair no ridículo. Fecha aspas. Isso serve também para a igreja protestante, tá? Esse livro, né, aqui diz a igreja católica, mas se você substituir por igreja protestante ou a igreja de Cristo, né, dá no mesmo. O que eu li aqui é o que acontece, o que eu vejo, né, acontecendo em todas as igrejas, pode ser católico ou protestante, tá? Eu vou ler aqui em Hebreus, deixei aqui já aberto. Tá? Primeiramente eu vou mostrar aqui, ó, eu estou usando aqui como referência a Bíblia King James.
Vou ler aqui em Hebreus capítulo 10, 25, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Dê uma pesquisada sobre essa palavra, congregação, desse versículo. Ele vem do grego epissunagogen, né? Palavrinha meio difícil em grego. Traduzindo, né? Talvez ficaria, por exemplo, assim: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, ou não negligenciemos o estarmos juntos na sinagoga. Nesse versículo, né, o apóstolo Paulo ele manda cartas aos hebreus, e nesse versículo os judeus, judeus que aceitaram a Cristo, eles começaram a receber também outras pessoas que também começaram a aceitar a Cristo, a entender. E Paulo os exorta para que os acolha, que não haja divisão, que eles congreguem juntos, na igreja, naquela época na sinagoga. E então eu vou ler também aqui para vocês o Lucas capítulo 2. Eu deixei marcado aqui, Aqui. Então, Lucas capítulo 2, eu vou ler só um trechinho, depois vocês leem ele por completo que vocês vão entender. Mas no versículo 49 diz aqui: E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Então, essa passagem, quando os pais de Jesus eles perdem Jesus, e encontram ele dentro do templo, conversando com sacerdotes, com os estudiosos da lei, e ensinando eles, tanto que eles elogiam Jesus para José e Maria, elogiando ele, que ele era, muito, com muita sabedoria, muito inteligente. Então você vê que desde pequeno Jesus estava no templo, não deixou de ir ao templo. Jesus não deixava de ensinar no templo, assim como os apóstolos também. Os apóstolos iam ao templo, como diz, tem uma passagem que, se não me engano, do homem que tem problemas, que os apóstolos dizem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, levanta-te e anda. Os apóstolos estavam indo ao templo, Então será que o problema é o templo, ou será que são as pessoas que banalizam, o templo, ou nos dias de hoje a igreja? Eu vou ler aqui também Lucas 19, deixa eu ver. Aqui, Lucas 19, começar no versículo 45. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: Minha casa é a casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, ou seja, diariamente, todo dia ensinava no templo, dentro do templo. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuraram destruí-lo, e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento a ouvi-lo. Então, como diz aqui, Jesus disse,
minha casa é a casa de oração, né? E como diz aqui, e ele ensinava diariamente no templo. Então, o problema não é o templo, é a igreja, e sim o problema são, como eu disse, né? São mercadores da fé. Então, eu vou ler aqui também sobre esse ponto, em Mateus 7. Vou abrir aqui Mateus 7. Aqui, ó, Mateus 7, 15. Aqui, ó, Mateus 7, versículo 15, né? 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Terminando aqui no versículo 20. Então, irmãos, se você está numa igreja séria, compromissada, não saia da sua igreja, tudo bem? Eu vejo muitas coisas no YouTube, né? Enfim, vídeos no YouTube, YouTubers, claro, não são todos, né? A gente nunca pode generalizar tudo, mas alguns mostram, né, vídeos, infelizmente, de líderes religiosos corrompendo a igreja, mas eles só ficam nisso, dizem que a igreja está presa nesse sistema financeiro, né, que a igreja está corrompida, mas eles não falam como eu disse, eles não falam que ainda existem um remanescente fiel, que ainda existem pastores compromissados, que ainda existem padres compromissados, né? Igrejas católicas sérias também compromissadas, né? Então, a dica que eu dou é: não saia, tudo bem, meus irmãos? E para nós também, faça uma reflexão, porque é muito fácil a gente falar, como eu disse, né, do pastor ou do padre que está fazendo coisa errada, né, mercador da fé. E nós, como ovelhas, será que nós temos feito o certo? Será que a gente não tem também criado contendas, rixas, né, dentro da igreja, né? Então, primeiro vamos olhar para nós, para depois olhar para os outros, né? Como eu disse, né? Gente que sai da igreja porque mudaram a cor da parede, mudaram o banco, ou simplesmente saem da igreja porque o pastor puxou a orelha, porque o padre puxou a orelha, deu uma exortação, lembrando que, né, Deus é amor, mas também é justiça. Deus corrige os filhos a quem Ele ama, né? Se você ama seu filho, não quer ver ele mal, você vai corrigi-lo, não é mesmo? Então, às vezes as pessoas têm saído da igreja por causa de uma correção, né? Ou porque foi, como eu disse, né? Foi puxada a orelha, e a pessoa simplesmente sai porque acha isso o cúmulo, né? O líder religioso puxar a orelha, né? Ele não pode fazer isso, né?
você não é meu pai, você não é minha mãe para me corrigir, mas ele é seu líder, tá, meus irmãos? Ele está sobre, né, espiritualmente falando, ele está sobre você, né? Existe sim uma hierarquia e uma disciplina também espiritual, né? O seu líder doou a vida dele para trazer a palavra a você, trazer o melhor ensinamento, tá? Ele é ser humano como você, né? Às vezes ele pode falhar, né? Assim como nós também podemos falhar, mas é por isso que nós não podemos deixar a igreja, porque a igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós temos que nos ajudar um ao outro, né? Temos que ser suporte para o nosso irmão, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, né? Uma mensagem rápida, um pouquinho simples aqui, né? O meu vídeo, né? Bem simplesinho aqui, mas é de coração, tá, meus irmãos? Para que você tenha uma luz, né? Um caminho sobre essa questão que tem surgido assim, de uma maneira assim, tem se proliferado demais essa coisa de desigrejado e de sair da igreja, né? Mas não se pontua esses dois lados, né? Se fala muito do lado ruim, né? Do lado mercador da fé, do lado do sistema, né? Como eu li no começo, né? Esse trecho do livro, mas não se fala do outro lado fiel, remanescente fiel, sério à palavra, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e que Deus os abençoe.